E aí a gente já vai para o nosso terceiro marco, que aí é um pouquinho mais high level, que é a galera dos 200 aos 500. Será que tem alguém de... Quem aí está fazendo entre 200 a 500 mil? Aí dá para saber se o cabo é bom mesmo. O cabo é bom, esse cara... Aí não tá aprendendo mais não. Será que tá aqui? Será que tá aqui? O que a gente faz, tá? Entre 200 a 500 mil. Quais são as diferenças? O que a gente precisa priorizar nesse momento? Aí a gente já não vai ter, coisa que acontece muito nos negócios, a gente não vai ter mais aquela zona de ser uns caras meio faz tudo, sabe? Ah, não, ele é meio marketing, mas ele é meio atendimento, ele é meio isso, meio aquilo, não. Aí a gente já começa a ter time dedicado. Esse cara cuida do marketing, esse cara cuida do atendimento. Por quê? Porque a gente começa a separar as coisas. Isso é super importante, ter times dedicados, tá? E aí depois a gente precisa ter lideranças. Então a gente vai ter ali talvez um CMO, alguém que vai estar direcionando a estratégia do negócio, mesmo que seja de forma terceirizada, que a gente falou aqui. Por exemplo, tem alguns clientes que fazem isso de forma terceirizada com nós. Mas você precisa ter alguém dedicado pensando na estratégia, no marketing do teu negócio. Depois, reuniões semanais de performance. Cara, aí tu vira um jogo muito mais estratégico, né? E talvez um pouco menos operacional. Tem que estar olhando para os dados, entendendo o que cada um está fazendo e se aquelas ações estão levando o negócio para onde a gente quer. E aí entra uma etapa que é super legal, que inclusive é algo que eu tenho muito me preocupado para o meu negócio, né, nesse momento, que é documentar processo. O que acontece quando uma venda é feita? Então a gente faz isso, cai no RP, aí cai para o fulfillment envia, é enviada uma mensagem para o cliente. Aí o que acontece quando essa venda não chega para o cliente e o cliente abre uma reclamação? Então a gente tem que abordar o cliente, pedir o número do pedido, tem que consultar se aquele pedido de fato aconteceu. Se de fato aconteceu, consultar o código de rastreio. Consultou o código de rastreio e de fato não chegou para o cliente, tem que consultar o motivo. É da transportadora, tem que ligar para a transportadora e assim vai. Faz um novo envio. Então a gente precisa fazer essa documentação de como que cada coisa deve acontecer dentro do nosso negócio. Porque vai chegar num momento, quando a gente está aqui nessa etapa, que talvez a gente não consegue ter mais controle de tudo que está acontecendo. A gente não está mais tão próximo do operacional, a gente está um pouco mais acima. Mas para garantir que as coisas no operacional estão acontecendo da forma que a gente precisa que elas aconteçam, a gente precisa ter um manual, a gente precisa ter um guia para isso, que vão ser os nossos processos documentados. Isso aqui é um ponto que às vezes a galera não leva tanto em consideração. Eu tenho estudado bastante sobre isso e isso muda jogo, cara. Isso muda jogo mesmo, tá? Cavalini, a princípio você orienta a contratar os assistentes como freelancers comissionados? Cara, depende. Depende de que tipo de profissional você está falando. Tem coisas que tu pode ter um freelancer, tem coisas que tu não pode ter um freelancer. Tu tem que ter alguém dedicado para isso dentro do teu time. Ou mesmo que seja terceirizado. Então depende. E aí depois, o que a gente precisa fazer a nível de escala, né? Para a gente vender mais nessa etapa? Então a gente vai começar a projetar meta. Nesse mês a gente precisa vender 3 milhões. No próximo mês a gente precisa vender 5. Na Black Friday vai ser 10. É isso que a gente vai buscar. Não, aqui no caso a gente está falando de um exemplo de 200 a 500. Então, no próximo mês vai ser 300 mil. Aí na Black Friday a gente vai buscar os 600. A gente vai dobrar. Então a gente tem que começar a desenhar um plano e começar a pensar em formas de atingir e fazer esse plano valer. A gente vai fazer um reinvestimento agressivo no que está trazendo o ROI. Então, se eu entendi que na média, por exemplo, o Facebook, a cada R$1.000 que eu gasto, eu vendo R$4.000. Eu tenho um ROI aí de 4. Porém, encontrei um novo canal, tipo um TikTok Shop da vida, que quando eu coloco 1.000, volta 10. Meu irmão, isso é uma maquininha de imprimir dinheiro. Eu vou vender a minha casa e colocar ali no TikTok Shop. É isso que eu vou fazer. Você está louco? O negócio está multiplicando 10 vezes o meu investimento. Óbvio, né? Não façam isso, não é uma recomendação. Mas a gente tem que entender que o que está funcionando a gente vai reinvestir sem medo, sem dó. Porque a gente já entendeu que o processo funciona, que o dinheiro volta. E quando a gente encontra um canal desse, é socar a verba. E aí a gente vem com estratégias omnichannel. Então a gente vai ter que começar a integrar físico, digital, revendedor, tem que conectar tudo isso. Fazer campanhas massivas com influenciadores. Por exemplo, o que é uma campanha massiva com influenciador? Cara, tem um case recente aqui de, tipo assim, a gente ativar 1.000 GCs numa paulada só. Tu vai lá, faz uma ação, contrata uma agência dedicada para isso, ou faz o contato direto com as UGCs, mas tu ativa 1.000 posts numa paulada só.
em uma só semana, em 2, 3 dias. Então olha que porrada de produção de conteúdo é essa. Isso por quê? Porque a gente nesse momento precisa de volume. A gente não está mais num jogo assim de um criativo por semana funciona, 2 criativos por semana. Cara, a gente precisa de volume, a gente precisa, porque a gente vai escalar investimento, para escalar investimento a gente precisa escalar em criação de conteúdo. E aí a gente vai ativar outras estratégias. Estratégias de, por exemplo, Member Get Member. Quem já ouviu falar nessa parada? Member Get Member. Quem sabe o que é isso? O que é Member Get Member? É um membro trazendo outro membro. É um cliente trazendo outro cliente. Por que não? Imagina assim, agora a gente na média, com esses 500 mil de faturamento, a gente, sei lá, está fazendo 1.000 pedidos. 1.000 pedidos, a gente, às vezes até mais, 1.500 pedidos. 1.500 pedidos são 1.500 pessoas. E a gente tem, às vezes é difícil, parece que tem muita gente aqui nessa chamada, né? Tem 50 pessoas aqui. E é bastante gente, 50 pessoas. E a gente está aqui reunido falando sobre isso. Mas tenta conceber 1.500 pessoas. É muita gente. Será que não existe uma fração dessas pessoas que estariam dispostas a indicar o teu produto? Que não estariam dispostas a indicar o teu produto a troco de um dinheiro, a troco de outro produto, ou estariam dispostas a revender ele de alguma forma? É tu começar a olhar para o teu cliente não só como cliente, mas também como um canal de aquisição. Olha que loucura. Porque tu começa a investir tanto em mídia e você começa a perceber que às vezes a mídia não é tão barata. E tu tem que aproveitar o máximo daquilo. Imagina se eu viro para vocês aqui agora, estamos aqui em 50 pessoas e eu falo assim, ó, eu vou pagar, por exemplo, R$50 para cada um que trouxer mais uma pessoa para essa live. Não sei se todo mundo faria, mas sei lá, se metade fizer, são 25 pessoas trazendo mais uma pessoa, que aí eu vou ter mais 25 pessoas aqui dentro dessa videochamada. Aí a gente já vai subir em 50%, a gente vai para 75 pessoas aqui dentro. Olha como eu cresci e o volume de pessoas que estão aqui assistindo a gente, e a gente poderia facilmente replicar isso para um cliente seu, que compra de você, que já gosta do seu produto e que estaria disposto a fazer isso. Ah, e de onde que eu tiro esse preço? Por que R$50? Porque, cara, às vezes eu estou pagando para o Facebook isso. Às vezes eu pago isso para o Facebook. Às vezes indicação, por exemplo. Às vezes eu pago isso para o Facebook. Às vezes eu pago isso para trazer um cliente para o meu negócio. Por que não pagar isso para outro cliente? Para ele indicar o meu negócio. E assim vai. Essa é massa, cara. Essa é muito massa. E aí entra aqui também as campanhas de afiliado como canal de venda. Então a gente está sempre pensando em formas de fazer outras pessoas trabalharem com nós, para nós. Então campanhas de afiliado, e aí você começa. Abre, por exemplo, e aí a gente vai aprofundar sobre como trabalhar com afiliados dentro do TikTok Shop, como que marcas pequenas, na verdade, estão crescendo, se tornando grandes marcas, trabalhando com rede de afiliado dentro do TikTok Shop. Isso é um puta canal e a gente vai aprofundar muito mais sobre isso lá no workshop. Mas aí, isso é um baita canal. Então a gente vai fazer essa galera indicar, criar conteúdo para o nosso produto, sem que aí a gente... Isso que é o mais doido, a gente não precisa pagar antecipadamente para essas pessoas. Elas se inscrevem, elas criam conteúdo, às vezes sem ter o produto. Elas criam conteúdo só apontando assim, ó, indicando, esse produto aqui, ó, é o melhor body splash, falando, sabe, sem ter o produto. E elas vão lá, conseguem criar, trazer venda para o teu negócio, tu só paga se der certo. Tu só paga se trouxer venda. Olha que louco. Deixa eu soltar uma informação que eu só vou comentar sobre ela no workshop. Imagina em 3 meses você ter 20 mil afiliados que se cadastraram no seu produto de graça e estão vendendo todos os dias publicando conteúdo. Cara, é um exército, velho. Se cada afiliado postar um vídeo por dia, são 20 mil vídeos por dia. É loucura. A gente tá jogando uma escala absurda, mas é possível, totalmente Agora possível. numa escala pequena, menos de um mês, consegui 5 mil afiliados. Que é totalmente plausível, tá? Totalmente plausível. Agora, quanto eles vão vender, quanto eles vão produzir conteúdo, aí vai depender da sua estratégia nas campanhas de afiliado. Vai depender da sua capacidade de atrair, gerir e reter esses afiliados. E é o que a gente vai falar no workshop. Mas, cara, ó, vi que a Saint Germain faz muito isso. Cara, a Saint Germain faz... Inclusive, puta marca, eu tinha, não uso mais, mas eu tinha um relógio da Saint Germain, eu acho muito legal o trabalho que eles fazem lá. Vem logo o workshop. Pô, a princípio faz muito anúncio no YouTube e no TikTok e não tem aparição dos donos. Você acha legal criar uma marca sem aparecer, trabalhar somente como influência? Elaine, eu acho legal, eu acho possível, mas eu já te adianto que é um caminho mais caro. Esse é o ponto.
Ele é um caminho mais caro. Não é que ele é um caminho impossível, ele é totalmente possível. Mas ele é um caminho mais caro. Uma vez que você não consegue executar uma tarefa e você depende de outra pessoa para executá-la e você precisa pagar por essa pessoa, isso vira uma despesa dentro do negócio. E quando a gente fala sobre conteúdo, e quando a gente está falando aqui sobre criar 5 mil conteúdos, 20 mil vídeos, assim, umas loucuras assim, que parece irreal, mas é a realidade de alguns negócios. Aí imagina se eu tivesse que pagar R$300 para cada conteúdo desse. Se a cada vídeo que eu penso em fazer, cada hipótese que eu tento criar, eu preciso gastar essa grana. Será que é uma forma viável para mim, na minha realidade, financeiramente, trabalhar assim? Esse é o ponto. Não é que não é impossível, é que é mais caro. Só isso. Só isso. Você era o rosto da sua marca Shawn? Não, minha esposa era. Minha esposa era. E é um caminho legal, cara. E, assim, e boa parte dos nossos clientes que mais crescem, às vezes, eles têm essa facilidade. Eles têm a criação de conteúdo, que é principal da empresa, como atividade, às vezes, do fundador. E essa é uma baita tendência. É uma baita tendência. As pessoas gostam de saber quem está por trás dos projetos. É uma estratégia, inclusive, nossa, como agência. Vocês não veem anúncio da agência Cavallini, apesar de ter lá o Instagram, etc. Vocês viram o meu anúncio. Talvez vocês curtem mais me acompanhar do que acompanhar a agência, né? Enfim. E aí a gente vai trabalhar também com diferenciação em produtos exclusivos. Então a gente vai buscar por produtos virais, tendências de mercado. E aqui a busca por produto, pelo próximo produto viral, pelo próximo produto certo, pelo próximo hit que a gente vai acertar, é o que a gente vai estar sempre pensando, trabalhando, olhando no mercado de fora, enfim, fazendo pesquisa sobre isso e assim vai. Criação de submarcas, quem sabe? Por que não criar uma linha for men? Criar uma linha, enfim, uma coleção temática de verão. Então você tem essa liberdade de começar a surfar em algumas coisas para públicos diferentes, né, para encontrar públicos diferentes, começar aos poucos isso. Pensar sempre em ações de ticket médio. Pensar sempre em ações de ticket médio. Ações de cocriação com o influenciador. Às vezes tem algumas marcas aqui de clientes nossos que vão lá e cocria o produto, cria um kit específico para o influenciador, cria um kit assinado para o influenciador, cria uma linha específica em parceria com o influenciador. É uma forma de tu aproveitar aquela audiência. É tipo o que a Paiô fez com a Boca Rosa. Enfim, tu traz ele para dentro do teu negócio, tu dá uma fração daquelas vendas para ele e assim você aproveita toda aquela audiência, etc. Traz aquele influenciador para dentro do teu negócio. Então é uma ação que tu consegue pensar. Só que é mais difícil tu fazer isso no início, porque o influenciador não quer ser co-criador de uma marca desconhecida. Ele quer ser co-criador de uma marca que, né, já é um pouco mais famosa e assim vai. E aí, também, essa é a hora de tu encher o saco do teu fornecedor, velho. Essa é a hora de tu encher o saco do teu fornecedor. Porque tu vai virar para ele, aí tu vai falar assim, né, João? Essa história você conhece. Tu vai virar pro teu fornecedor e falar assim, ó, você vai sentar na mesa com ele, vai tomar um café, tu vai falar, irmão, aí tu pega e bate a xícara na mesa assim, ó. Quando eu comprava 100 unidades, meu preço era R$20 por unidade. Agora, eu estou comprando 1000 unidades. E eu não consigo pagar os mesmos 20, você concorda, né? Eu estou comprando 100 vezes mais do que eu comprava. Qual que é o preço agora? Eu sei que você consegue negociar, eu sei que você consegue melhorar. Ah, não, mas eu não vou comprar 1000, agora eu vou comprar... E se eu comprar 5.000, o que acontece? Aí você consegue um preço melhor? Aí você começa a apertar o teu fornecedor. Mas não é para apertar o teu fornecedor também de forma, né, que tu vai ferrar o cara. Ele é teu parceiro. Mas ele retém fração ali da tua margem. Então a melhor negociação com o teu fornecedor, às vezes é o que viabiliza uma ação promocional, é o que viabiliza uma margem melhor para o teu negócio e é o que viabiliza tu aceitar um ROAS um pouco menor nas campanhas. Então tu pode negociar por margem, tu pode negociar bonificação. Não quero que tu pague mais barato, mas me manda, então eu vou comprar 1000 e tu me manda mais 100 unidades. Bonificação, que a galera chama. Então tem que negociar, tem que encher o saco do teu fornecedor. Tira um recorte dessa parte assim e mostra para ele, se tu tiver... assim, ó, eu quero fazer isso aqui, ó. Então, esse é o ponto. Tu tem que negociar com essa galera. E se você não tem a fórmula do seu produto e que foi a empresa de terceirização que criou, quero trocar o fornecedor. Aí, meu irmão, é chato, mas é um processo que a gente chama de... Cara, me fugiu a palavra agora, mas as outras indústrias, elas conseguem recriar o teu produto. Elas conseguem recriar. Eu esqueci o nome do termo, assim, que eles reformulam o teu produto. Eles vão tentar chegar numa fórmula muito semelhante. É um processo mais chato,
Na maioria das vezes, quando você terceiriza a produção do teu cosmético, de fato você não é proprietário da fórmula, quem é proprietário da fórmula é o terceirista. Esse é o ônus, né? Tu fica relativamente refém. Mas, cara, a maioria das formulações dos produtos não são bichos de sete cabeças. As indústrias, todas elas fazem meio que os mesmos produtos, entende como que essas fórmulas funcionam, ele só vai tentar chegar no cheiro parecido, vai tentar chegar no percentual de tal ativo parecido e vai encontrar. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça, mas não é nada impossível. Contratipar. É isso aí, o Wellington. Você vê que a galera aqui não é desqualificada, né? É só a nata da nata. É isso aí, contratipar. Isso é normal, o químico faz isso. Perfeito. Wellington, é isso aí mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a expandir mais canais. À medida que a gente cresce, a gente precisa de mais canais, mais canais. A gente não pode ficar refém de uma coisa. Não pode ficar refém de um canal. Refém só do e-commerce. Cara, e se o e-commerce... Ó, uma coisa que aconteceu hoje, hein? Uma coisa que aconteceu hoje. O meu site, o site aqui dos ingressos, aquele mesmo site que vocês viram, essa parada aqui ficou fora do ar por, sei lá, umas 5 horas hoje. Eu fiquei puto, meu irmão. Fiquei puto. Liguei pros caras, mandei mensagem. O que aconteceu? Deu uma oscilada lá no serviço de hospedagem que eu uso e ficou fora do ar há algum tempo. Eles tiveram uma instabilidade, me mandaram mensagem e tal. E assim, o meu negócio é relativamente tranquilo, né? A vendedora continuou ligando e vendendo pra galera e assim foi. Porque eu tinha um outro canal de vendas, eu fiquei mais tranquilo por conta disso. E agora, se a gente só tem um canal de vendas, se tu só tem seu e-commerce e por algum raio de motivo você fica um dia sem vender lá, você é bloqueado a plataforma, a tua loja cai, dá uma oscilação, cara, não pode. Nenhum negócio grande depende de um só, né? Então assim vai. Então uso a Turbo Cloud, nunca tive problema. Agora eu tô reconsiderando as ferramentas que eu utilizo aqui, porque tive essa infelicidade aqui. E aí a gente vai começar talvez até a olhar para o mercado exterior, cara. Exportação. E uma forma tranquila de entrar em exportação, não é tanto o nosso forte, mas tem alguns clientes nossos que trabalham bem com exportação, é tu já começar a olhar talvez para um distribuidor lá fora. Alguém que já revenda o teu produto e tope revender o teu produto lá. Às vezes é mais fácil porque ele cuida de todo o processo, de colocar o produto lá dentro, de como funciona, ele te ajuda com toda a legislação, te ajuda inclusive com o envio, com a armazenagem, isso vai ser a responsabilidade dele. Mas talvez encontrar um distribuidor que te permita vender lá fora. Ou vender lá fora por e-commerce, né? Existe o Amazon FBA, não sei se vocês já ouviram falar. Tem alguns clientes aí nossos que vendem bem através do Amazon FBA, que é o Fulfillment by Amazon, que é o full do Mercado Livre. Existe isso na Amazon lá fora também. Então, tu consegue mandar, deixar armazenado lá na Amazon, no galpão da Amazon, assim como a gente faz aqui no Mercado Livre, e eles que cuidam da entrega. Isso ajuda, né, no e-commerce aí também, a gente vender pela internet para fora do Brasil. E marketplaces nichados, então talvez já vai ficar um pouquinho mais fácil. Cara, não é qualquer um que consegue entrar no Beleza na Web, por exemplo. Existem uns pré-requisitos, os caras são meio chatos e tal. Então, a gente vai conseguir entrar nessa galera aqui. Beleza na Web, Sephora e assim vai, tá? Você poderia dar de presente para nós os top 10 fábricas do Brasil. É que isso depende, né? Isso depende muito, depende do produto que você quer fabricar, tal. Não é universal isso, sabe? Depende de que região do país você tá, sabe? O fornecedor ideal, ele varia de N fatores. O melhor fornecedor para mim não vai ser o melhor para você. Então você tem que ter a cartela disponível e avaliar sempre a melhor opção para ti, tá? O documento eu vou disponibilizar, tá? E aí, vamos lá. A gente está quase nos finalmente aqui. Vocês estão curtindo? Dá uma injeção de ânimo aí. Tá top, João. Caralho, vocês mandaram mesmo, ó. Like, tá pago. Boa. Pô, isso aqui é só esquenta, velho. Imagina 2 dias isso aqui, velho. Você está louco, velho. Isso aqui não existe. Mano, isso aqui não existe, velho. Não tem ninguém fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Não tem ninguém falando isso que a gente está falando com a propriedade que a gente tem e com a profundidade que a gente está apresentando. A gente não está, tipo, escondendo nada. E aqui, imagina o workshop. Isso aqui vai ser loucura, cara. Vocês vão curtir pra caramba. E aí a gente vai fazer o quê? Então a gente tem aí sim campanhas institucionais. Aí tipo assim, ó. Esse aqui é o ponto, né? O João até falou quando eu apresentei para ele o conteúdo. Falou assim, ó, tá vendo, cara? Campanhas institucionais para posicionamento de marca e tal. É quando você já tá lá triscando os 500 mil de faturamento. Às vezes o cara tem, tipo assim, fatura 5 mil. Às vezes o cara... Cadê? Às vezes o cara fatura 5 mil. Às vezes o cara tem
100 seguidores, ele quer fazer um post de posicionamento de marca. Irmão, você tem que focar em vender. Vender, 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 vender. Aí depois, mais pra frente, você vai se preocupar um pouco mais com isso, que é totalmente secundário na minha visão, tá? Os especialistas em branding vão querer tacar fogo em mim agora, mas, cara, eu acho que isso é totalmente secundário. Tudo que importa para um negócio sobreviver é vender. O resto é secundário. Concorda comigo que o negócio precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro? Pra você escalar, pra você fazer uma campanha institucional, você precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro? E você precisa saber se o produto vende. Uhum. Então, aí é o momento. Agora pega um cara que não vende nada e acaba fazendo aquelas coisas mirabolantes, bonitas, paga um videomaker para fazer um puta cara, de um contrata vídeo. uma produtora de audiovisual, vai lá, aluga o hotel mais caro da cidade, sabe? Fecha um quarto, contrata 5 modelos, todas elas posando sensualmente com o produto assim, sabe? Aqueles negócios todo conceitual, aí posta aquele vídeo que custou 10 mil reais e não alcança ninguém, tá ligado? E sequer vende. Então, assim, não se iludam com essa parada que é linda, encantadora, mas não vende. Mas não vende. A gente tem que focar em venda. E outra coisa, lembrando que quem a gente se espelha que faz isso, essas campanhas, você pega uma Nike fazendo esse material, você pega essas grandes empresas, eles estão trabalhando nisso, o conteúdo deles não é para vender de imediato, eles ainda gastam uma puta de uma grana para impulsionar esse conteúdo para esse conteúdo ser entregue. Significa que você vai gastar com o institucional, ele vai ser entregue para todo mundo, você não tem que gastar mais em cima. Sim. É loucura, cara. Então, isso acontece muito. Às vezes a galera se baseia num grande negócio, querendo usar as mesmas estratégias. Assim, e por que esse material é tão legal, tá? E porque isso aqui diz exatamente isso, ó. Tu vai se preocupar com isso, talvez, se você estiver aqui nessa faixa. Não cometa o erro de se preocupar com isso, ou qualquer uma dessas outras coisas que estão aqui, se você não está nessa faixa. A grande ideia desse conteúdo que eu preparei, acho que o melhor resumo é esse. Não tente antecipar ou deixar de fazer as coisas que você deveria fazer a cada momento. Essa é a ideia principal. Boa? Você tinha alguma coisa para falar? Acho que, só para resumir isso, as pessoas se espelham nas grandes marcas, mas a grande marca está num outro momento. Você vai olhar o Waypink, o que você vai fazer igual o Waypink faz, não significa que vai funcionar para o seu momento atual. Então, você olha uma Princípia que está gastando milhões dentro do Google fazendo YouTube, não significa que você vai fazer esse mesmo conteúdo vai dar certo. É o momento que ela está. Você não viu o crescimento dela, você está vendo ela só neste momento, só esse recorte. E aí, quando você percebe isso, você tem que ir por trás de, cara, eu vou olhar meu concorrente, só que esse meu concorrente aqui já está faturando alguns milhões, eu preciso entender o que ele fez lá no passado que deu certo. E esse é o guia. Esse guia, ele é, assim, claramente, assim, é desmembrar tudo o que aconteceu até a pessoa faturar o primeiro milhão mensalmente. O que você precisa fazer em cada etapa. Cara, é isso aí. Então, assim, não tentem se iludir com essas coisas, tá? Deixa eu ver, teve um comentário legal ali. Inclusive, eu até tirei até gravei. O pessoal, tá pago. O João, ele vai ser o Sombra. Ele vai estar sempre... Ele vai estar com o segundo microfone assim, ó, sempre soltando as pio também no horário certo. O pessoal falou assim, ó, fatura 5K, ganhei tudo dos meus parceiros, videomakers, locação, influencers, ganhei não, né? Foi uma troca de serviços. Nesse caso eu acho que vale a pena. Fora isso, concordo. É isso, assim, se não tiver custo, beleza. De graça tem injeção na testa, né, meu irmão? De graça. Mas ó, aproveita que é de graça e utiliza lá nas etapas anteriores, que é, cara, você vai montar um bom site, precisa de um material de vídeo, precisa de fotos profissionais do seu produto. Não utiliza para tentar fazer um material de venda institucional que você vai publicar. Utiliza para o conteúdo que você precisa de catálogo, se você vai vender B2B, para o site. Catálogo é forte, mano. Então, isso é caro e aí você já tem isso de graça. Então aproveita esse conteúdo para o lugar certo. Perfeito, velho. Perfeito. É isso mesmo. Tem lugar para tudo. E aí, enfim, aí entra também brand book. Então, assim, brand book, cara, isso aqui é importante. O que é esse tal de brand book? É você manter de forma consistente. Você vai chegar num momento que vai ter muita gente trabalhando com a tua marca. Tem afiliado trabalhando com a tua marca, tem gente cuidando do teu site, tem outra gente criando conteúdo. O que vai manter a consistência disso tudo? Que tudo, por exemplo, no nosso caso, vai ser rosa. Que quando tiver uma cor de contraste vai ser rosa. Ou preto. Essas são as nossas cores.
É o brand book. Olha, sempre que a gente for trabalhar, quando for montar um cenário, usa o rosa. Quando for montar o nosso site, o botãozinho vai ser rosa. Quando for mandar montar as apresentações de venda, vai ser rosa. Quando for destacar um slide, vai ser em rosa. Por quê? Porque a gente está reforçando nossa marca. Então, talvez isso vai criando uma associação na mente de vocês. Mas você vê que, tipo assim, isso é importante? Cara, isso é importante. Mas não mais que a venda. Então, a gente está olhando isso com mais carinho, um pouquinho mais para frente, não quando a gente começa. Às vezes isso acontece, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com coisas que não estão trazendo venda. E tudo que você precisa quando você está começando é vender. Só, o resto é secundário. Boa? Então, a gente vai cuidar do brand book, vai fazer eventos proprietários, conferências, vai fazer feira. Pô. Feira é massa pra caramba. Quem já foi numa feira de cosmético aí? De vez em quando a gente aparece em algumas aí. Aí a gente vai fazer feira, vai montar um stand. Legal, aí dá, aí a gente consegue fazer isso, entendeu? O que eu sempre uso da galera? As feiras não se pagam na maioria das vezes, assim. Quem vai lá e montar um stand? E montar um stand, cara, eu não sei exatamente, tá? Mas tem gente que tem como você fazer barato, tem como você fazer caro. Mas eu acho que você não monta um stand gastando menos que, sei lá, 80 mil. Eu acho que você não gasta menos que 80 mil para montar um stand, entre locação, montagem de stand. Tô sendo bem conservador, para tu ter só a bandeirinha sua, assim, lá no meio, assim, e um metro quadrado para tu ficar. E aí, às vezes, a galera acha que... Aí, ó, geralmente 200k. Você não vai voltar esse dinheiro na feira, irmão. Você não vai voltar esse dinheiro, é muito difícil. A não ser que tu, cara, tem uma estratégia muito boa. Houve uma época que isso se pagou, mas na maioria das vezes não mais. Então, quem faz esse investimento sabe, na maioria das vezes, que é uma ação de posicionamento de marca, para o seu cliente te ver. Cara, eu vi essa marca na internet, agora ela está aqui, vê com outro olho. Aumenta a percepção de valor na mente do cliente. Mas tudo tem seu momento, né? A gente não vai fazer isso quando a gente é liso, quando a gente é duro. Quando a gente é duro, a gente só precisa vender mais, tá? Cara, às vezes você vai gastar, assim, de experiência que eu tenho de feira, de stand, daqueles stands feios ainda, que o que você vai fazer? Vai gastar uma puta de uma grana só pra adesivar, pra ficar minimamente bonito? Você gasta 50 mil em adesivo. Brincando numa feira dessa. É loucura, velho. Você gasta uma estrutura lá que você nunca mais vai usar, tá ligado? É loucura mesmo. Aí, gestão financeira. E aí, beleza, aí tu tem que cuidar da tua margem, cara, a tua margem tem que estar sempre minimamente 20%, menos que isso às vezes é um negócio perigoso. Uma análise trimestral de LTV sobre CAC. Lembra que eu falei pra vocês, cara, a gente tá sempre olhando LTV sobre CAC, LTV sobre CAC, LTV sobre CAC. Olhar para os números, quanto eu tô pagando para trazer alguém e quanto tempo essa pessoa tá deixando para mim. E fazer reservas de caixa, tem que ter caixa, cara, tem que ter caixa, guardar caixa, a empresa tem que ter, talvez ali, 1 ano, se possível, de operação paga em caixa. Olha que lindo, que gostoso. Isso dá uma segurança absurda, bicho. Dá uma segurança absurda para nós. E talvez pensar em captação de investimento. Em alguns casos, aqui eu até coloquei, se fizer sentido para o seu modelo. Nessa faixa, alguns negócios são adquiridos. Já começam a ser adquiridos. Investidores começam a ficar de olho, grupos começam a ficar de olho. Então, você já vai começar a receber algumas propostas. Vai começar a aparecer alguém para te chamar para uma videochamada. Então, vai entrar uma galera querendo investir no teu negócio, já trocando um percentual aí de uma fração do quadro societário. Tá? Tem uma conta fiel a se seguir para seguir em relação à construção de caixa, tipo um percentual do faturamento. Cara, eu sou da filosofia que tu só vai tirar alguma coisa para você depois de você deixar alguma coisa no caixa. Então, tipo assim, se tu tem a opção de deixar no caixa ou distribuir, né, que a galera fala, deixa no caixa. Agora, quando tu começa a ter uma grana ali que possibilita tu fazer as duas coisas, tu vai começar a retirar. O ideal é que tua empresa sempre deixe muita margem, sempre e tu consiga armazenar isso em ter muito caixa. Mas não, eu acho que o melhor direcionamento é não distribuir antes de poder ter caixa, né? Estou pensando em zerar a primeira linha e ficar só na linha de caixas, que foi que performou mais. Legal. E aí é que é pra gente grande, hein? Aqui é pra gente grande.